Bom dia! Que bom que você está aqui com a gente hoje. Se você está gostando do conteúdo, já deixa aquele joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. O tema de hoje é uma parábola de Jesus, o trigo e o joio. Lá em Mateus, no capítulo 13, dos versos 24 até o verso 30, Jesus contou a parábola de que um homem veio no seu campo e semeou uma boa semente. À noite, quando eles estavam descansando, veio um inimigo e semeou a semente ruim. Passou o tempo, as plantas cresceram e um dia os servos estavam lá olhando as plantas já dando seus frutos e elas perceberam que algumas eram diferentes e perceberam que era joio. Então elas foram e disseram para o dono do campo: "Olha, entre o trigo também tem joio. Podemos arrancar?" E o dono disse: "Ainda não. Deixa elas crescerem juntas, amadurecer, e no tempo da colheita, então nós vamos separar o trigo do joio. O trigo vai para o celeiro e o joio vai ser queimado." Alguns versos depois, lá a partir do verso 36 em diante, Jesus explicou essa parábola. E na sua explicação é o seguinte: o dono do campo é Jesus, é Deus. O campo é o mundo em que nós estamos vivendo. A semente boa, ou o trigo, são os filhos de Deus. A semente ruim, ou o joio, são os filhos do maligno. E o inimigo é o diabo. A colheita, que fala lá, é a consumação do século, ou seja, a volta de Jesus. E os ceifeiros, eles são os anjos. Agora, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Deus criou um mundo perfeito. Mas existe o mal, existe o pecado. E aí é até uma resposta para aquela pergunta: se Deus é bom, por que existe o mal? Lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 7, diz que houve uma guerra no céu. Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel e os seus anjos. Então, Lúcifer, que era um dos anjos de Deus, ele se rebelou contra o governo de Deus. E com isso ele enganou um terço dos anjos com as suas mentiras para também se rebelarem. E então houve essa guerra. Então Lúcifer e os seus anjos eles foram expulsos do céu. E acabaram aqui no nosso planeta. E hoje nós vemos essa guerra, né? Pessoas boas, pessoas ruins, sofrimento, mal. Por quê? Porque o mal existe no nosso mundo. Mas ele não é culpa de Deus, não foi Deus quem criou, certo? E aí também tem uma outra pergunta, que essa parábola ela responde para nós. A pergunta é, se Deus criou tudo bom, por que... Aliás, a pergunta é, por que não destruir o mal ou o pecado assim que ele surgiu? Então, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele disse que Deus era injusto, era um tirano, que o seu governo não era bom. E isso ficou na expectativa entre os anjos. E aí, quem está certo? Alguns escolheram ficar do lado de Satanás, outros resolveram ficar do lado de Deus. E se Deus tivesse chegado e destruído imediatamente Satanás, a dúvida iria ficar. Será que realmente Satanás não tinha razão? Então o que Deus preferiu fazer? Para que não houvesse nenhuma dúvida, Deus então decidiu permitir que o pecado existisse, que Satanás ele desenvolvesse, ele amadurecesse a sua obra. E dessa forma todos poderiam ver os frutos que o pecado iria causar, ou as consequências, e todos poderiam decidir com base em provas e fatos quem estava certo. Então, ao longo da história, nós temos o desenrolar. Deus de um lado defendendo o bem e Satanás de outro lado defendendo o mal. E nós estamos aqui para escolher qual lado nós vamos ficar. Do lado de Deus ou do lado de Satanás. Um dia, Jesus vai voltar. E aqueles que escolherem ficar do lado de Deus, eles vão ser levados para o céu. E o diabo, seus anjos e todos aqueles que escolheram o mal vão ser destruídos para sempre. E então o mal nunca mais vai existir, porque todo mundo vai ter a consciência de que o mal não presta. De que lado você vai ficar nessa história? Vamos orar?
Querido Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. E te pedimos, Senhor, abençoe esse dia, que seja um dia feliz, cheio de bênçãos. Nos dê o Espírito Santo para orientar a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã.